E aí, quem nunca fez um daqueles testes de personalidade online ou ouviu falar dos testes de QI e ficou pensando, será que isso é sério mesmo? Pois é, existe toda uma ciência por trás disso, uma ciência dedicada a garantir que esses testes sejam confiáveis. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nas propriedades psicométricas, que são, no fundo, a base que faz um teste psicológico ser levado a sério. A grande questão da psicometria começa com um desafio bem direto. Como é que se mede algo que a gente não consegue ver nem tocar? Pensa bem, para medir a altura de uma pessoa é fácil, né? Pega uma fita métrica e pronto. Mas e para medir inteligência, ansiedade, criatividade? Como é que se coloca um número nisso? Esse é o verdadeiro quebra-cabeça. Pois é, e é aí que mora a grande diferença. A medição física lida com coisas que a gente vê, que são tangíveis, e usa ferramentas diretas para isso. Já a medição psicológica lida com o que a gente chama de construtos, que são essas ideias abstratas, tipo personalidade. E para isso, ela precisa de ferramentas indiretas, como os testes e os questionários. A ideia é observar o comportamento para ter pistas sobre esses construtos. Para a gente organizar essa nossa conversa, vamos seguir esse mapa aqui, ok? Primeiro, a gente vai entender melhor essa ideia de medir o que é intangível. Depois, vamos falar dos dois pilares de qualquer teste que se preze, a validade e a precisão. Na sequência, vamos ver como a validade é comprovada e, por fim, como a padronização dá sentido aos resultados. Então vamos lá, começando pela nossa primeira parte, medindo o intangível. É aqui que a psicometria entra em campo como a área que cria toda a teoria e as técnicas para a gente conseguir construir essas medidas psicológicas. E qual é a sacada aqui? Um teste psicológico é, na essência, uma amostra padronizada de comportamento. O que isso quer dizer? Padronizada significa que as condições de aplicação do teste são iguaizinhas para todo mundo. E a amostra é porque, bom, assim como uma gotinha de sangue pode dizer muito sobre a nossa saúde, as respostas a um teste podem revelar traços importantes de um construto psicológico. Agora a gente chega no primeiro e, olha, talvez no pilar mais importante de todos, a validade. A pergunta aqui é bem simples e direta. O teste está de fato medindo aquilo que ele diz que vai medir? A definição clássica é essa. Validade é o grau em que um teste mede o que ele se propõe a medir. Por exemplo, um teste de ansiedade tem que medir ansiedade, e não outra coisa, como introversão. Um teste de habilidade com matemática tem que avaliar o raciocínio com números, e não a capacidade de interpretação de texto. Simples assim. Sem validade, um teste não serve para nada. Mas olha que interessante, a validade não é uma coisa tipo sim ou não, tem ou não tem. Ela precisa ser construída, acumulada. Pensa nela como se fosse um caso num tribunal, sabe? Onde você precisa juntar vários tipos de provas para montar um argumento forte e convincente. Vamos dar uma olhada em que provas são essas. O manual de referência da área, que é conhecido como Standards, define 5 fontes principais de evidências para construir esse caso da validade. Basicamente, essas fontes olham para o conteúdo do teste, para o processo mental de quem responde, para a estrutura interna dele, para como ele se relaciona com outras coisas e até para as consequências do seu uso. Esse aqui é o quadro completo, o padrão ouro para avaliar a validade de um teste. O mais importante não é decorar cada um desses itens, tá? É sacar a ideia de que a validade não vem de uma checagem única, mas sim de uma investigação bem ampla, que olha o teste por todos os ângulos. Vamos passar rapidinho por cada uma delas. A primeira é a evidência de conteúdo. Imagina que você estuda o semestre inteiro para uma prova final e na hora só caem perguntas sobre a primeira aula. Frustrante, né? Pois é, essa prova teria uma péssima validade de conteúdo, porque ela não representa tudo o que foi ensinado. As perguntas de um teste precisam cobrir todos os aspectos importantes do que está sendo medido. A segunda fonte de evidência quer saber sobre os processos mentais. Num teste de raciocínio lógico, por exemplo, a gente quer ter certeza de que a pessoa está de fato usando a lógica para resolver um problema. Se ela acerta a resposta no chute ou usando um atalho que não tem nada a ver, o teste não está medindo o que deveria. Depois vem a estrutura interna. Aqui, os pesquisadores checam se as peças do teste se encaixam do jeito que a teoria por trás dele diz que deveriam. Se um teste mede, por exemplo, otimismo e pessimismo, a gente espera que as perguntas sobre otimismo tenham mais a ver entre si do que com as perguntas sobre pessimismo, certo? É essa coerência interna que se busca. A quarta evidência é sobre a relação com o mundo aqui fora. O resultado do teste faz sentido na prática? Por exemplo, uma pontuação alta num teste de aptidão para liderança deveria ter alguma relação com o bom desempenho daquela pessoa como gestora no trabalho? O teste precisa conversar com a realidade.
Ok, então a gente já sabe que o teste mede a coisa certa. Mas ele faz isso de um jeito consistente? Será que se a gente medir de novo, o resultado vai ser o mesmo? É aí que entra o nosso segundo pilar, a precisão, que também pode ser chamada de fidedignidade ou confiabilidade. Fidedignidade é basicamente consistência. Pensa numa balança. Se você sobe nela 3 vezes seguidas, espera ver o mesmo peso nas 3 vezes, né? A lógica de um teste fidedigno é a mesma. Ele deve dar resultados consistentes se a mesma pessoa o fizer em momentos diferentes, claro, desde que o que está sendo medido não tenha mudado. O grande vilão da precisão é o tal do erro de medida. Esse erro, esse ruído, pode vir de vários lugares. Uma pergunta mal escrita, o tempo que passou entre uma aplicação e outra, e até diferenças entre quem aplica ou corrige o teste. O objetivo é sempre diminuir esses ruídos ao máximo para ter um resultado mais limpo e confiável. Certo. E como é que a gente mede essa fidedignidade? Existem vários jeitos. 2 dos mais conhecidos são o teste e reteste, que é basicamente aplicar o mesmo teste 2 vezes para o mesmo grupo e ver se os resultados batem, e o coeficiente alfa, que faz uma análise estatística para ver se todos os itens do teste estão remando na mesma direção, medindo a mesma coisa. E existe um número mágico para isso? Bom, mágico não, mas existe um consenso. A fidedignidade é expressa num coeficiente que vai de 0 a 1. E, como uma regra geral, um valor acima de 0,70 já é visto como aceitável para boa parte dos testes psicológicos. Muito bem, agora a gente tem um teste que é válido e preciso. Mas e daí? O que quer dizer tirar, sei lá, 42 pontos num teste de extroversão? Sozinho, esse número não significa absolutamente nada. É aqui que entra o último passo, que é fundamental, a padronização. O ponto central aqui é que a pontuação crua de uma pessoa só ganha algum significado quando a gente compara com as pontuações de um grupo de referência. Aqueles seus 42 pontos estão acima ou abaixo da média de outras pessoas com a mesma idade e do mesmo país. É essa comparação que transforma um número solto em informação de verdade. E como é que essa comparação é feita de um jeito padrão? Uma das ferramentas mais usadas para isso é o chamado Score Z. De forma bem simples, ele pega aquela nota crua e a transforma em um novo número que mostra exatamente o quão distante da média do grupo aquela pessoa está. Isso permite que a gente compare os resultados de um jeito justo e objetivo. E para a gente amarrar tudo isso, fica a pergunta: o que é mais importante, afinal? Validade ou precisão? A resposta dos especialistas é bem clara. A validade tem mais peso. Não adianta nada ter um instrumento super calibrado, super preciso, se ele estiver medindo a coisa errada. É como ter um relógio que não atrasa nem um segundo, mas está com a hora completamente errada. Primeiro, a gente garante que está medindo o que importa. Depois, a gente se preocupa em medir isso com consistência. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é muito séria. Agora que a gente conhece um pouco da ciência por trás dos testes, qual é o impacto no mundo real de usar um instrumento que não é válido ou que não é confiável? Pense em decisões sobre a contratação de alguém, sobre um diagnóstico clínico ou sobre a carreira que uma pessoa vai seguir. Tudo isso baseado em testes falhos. As consequências vão muito, muito além dos números. Elas afetam a vida das pessoas de verdade.